Shalom, mais uma vez estamos juntinhos aqui, né? E vamos hoje começar pelo capítulo 13. No capítulo 13, Jesus começa a ensinar por parábolas, tá? Então, ele introduz as parábolas como uma maneira de ensinar suas verdades. Ele ensina através de pequenas histórias relativas ao cotidiano para ilustrar as verdades espirituais. Uma linguagem prática, uma linguagem fácil, onde todas as pessoas entendiam perfeitamente o que ele estava querendo dizer, porque era uma linguagem de coisas comuns para eles naquela época, né? Devemos nos ater à mensagem principal de toda a parábola. A gente tem que ler e entender o que ela quer dizer, qual a história que atrás da parábola Jesus quer passar para nós. Ele contava a história para todos, mas as explicações eram só para os discípulos. Parábola do semeador. Nessa primeira, o semeador é que lança as sementes, isto é, a palavra. Quando ele faz referência ouvidos para ouvir, é no sentido de escutar, de entender, desejo de buscar mais. Não é falar por falar, né? É tipo mergulhar, procurar entender, não só aquilo que é aparente, né? Parábola do joio e do trigo. Mais uma vez, ele vai falar em parábola usando elementos conhecidos, trigo e joio, que era muito comum e todo mundo conhecia, que eram elementos conhecidos pelas pessoas naquela época, né? Por isso, ele usa essa linguagem. Só se consegue distinguir quem é quem por ocasião da colheita. Assim também será com os cristãos. Muitas pessoas acham que pelo fato da pessoa estar dentro das igrejas, estão salvas. Mas existem dentro das igrejas cristãs, não crentes. Existem pessoas que alegam ser cristãos, falam como cristãos, agem como cristãos, mas são lobo em pele de ovelhas. A Bíblia já denunciava isso. Os verdadeiros cristãos serão revelados na colheita, e os filhos do maligno também. O grão de mostarda. Aqui ele faz referência que o grão de mostarda era considerado um dos menores grãos. Aqui ele fala que é o menor, mas existem grãos ainda menores, né? Os seus ouvintes conheciam bem o que era um grão de mostarda. Conheciam inclusive porque os rabinos daquela época usavam esse elemento, né, essa figura de linguagem, para falar das coisas pequenas. Então era uma linguagem bastante conhecida. O que Jesus está querendo dizer agora parecia ser pequeno. O reino que ele estava apresentando parecia ser uma coisa pequena, né? Mas no final dos tempos, sua grandiosidade seria notória. Quando ele fala do fermento, a mesma coisa. Que quando o fermento entra na massa, você não está vendo ele trabalhar, mas daqui a pouco você vê ele se avolumar, a massa se avolumar. E assim é o reino de Deus. As aves do céu aqui podem estar fazendo referência às nações do mundo que se abrigarão no reino de Deus, né? As pessoas estão vivendo as suas vidas e tudo, mas elas vão ser atraídas também para esse reino. Jesus faz referência ao reino como um tesouro escondido, dizendo que o reino de Deus é maior do que tudo, mas precisamos nos aprofundar para descobrir esse tesouro. Porque o tesouro, ele está sempre encoberto, né? O tesouro, ele não está às claras para todo mundo ver e tocar, ele está sempre escondido. Como o nosso estudo, a palavra está aqui, pelo menos no Brasil, é para todos, todo mundo tem acesso, todo mundo pode, né? A gente é livre para buscar a Bíblia, ler, estudar. Mas apenas alguns vão mergulhar para descobrir o tesouro escondido, porque a Bíblia é um tesouro, e ele tem pérolas, tem coisas maravilhosas que estão escondidas, e a gente só vai descobrir se a gente começar a mergulhar, a investigar, e o Espírito Santo vir nos revelar. A pessoa deve estar disposta a investir para adquirir tesouro. Dá trabalho, é esforço, não cai do céu, não vem pela graça, você tem que se esforçar e se tornar um cidadão do reino, que à medida que a gente vai conhecendo as Escrituras, a gente vai tomando posse e vai compreendendo a missão de Jesus. Temos que abrir mão de muitas coisas, trabalhar a nossa vida de acordo com o ensinamento de Jesus, derrubar o sofisma, o orgulho, a altivez. Fala que quando o reino é pregado, vêm os bons e vêm os maus. Assim como se lança as redes,
mas é no final dos tempos que serão separados bons e ruins, como na colheita do joio e do trigo. Também usa a figura do escriba instruído, isto é, aquele que conhece as leis e as coisas do reino de Deus. Tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Aqui ele estava dando uma referência ao Velho Testamento e ao Novo, ao judaísmo e o período messiânico. Ele fala das coisas velhas, que é o Velho Testamento, e as coisas novas, que é o que ele está vivendo. Jesus está dizendo que ambas fazem parte do tesouro, todas elas são maravilhosas, né? É a mesma referência usada em Casaco Velho, quando ele fala dos remendos e os odres velhos do vinho novo, que a gente já viu. O final desse capítulo fala de sua família. O termo usado, suas irmãs, pode ser a referência anterior que nós vimos do hebraico para o grego, significando um termo mais amplo, né? Que necessariamente não seriam as irmãs consanguíneas, poderiam ser outros parentes, ele é mais amplo. De qualquer forma, eram pessoas da sua família. E ele diz essa palavra, que os fariseus lá, diz que estão entre nós, quer dizer, quando ele fala que as irmãs de Jesus estão entre nós, eles estão dizendo, elas não estão caminhando com ele, elas estão caminhando conosco, dentro das sinagogas, no judaísmo. Nos padrões significa que seguir os padrões judaicos. Apesar do ceticismo inicial, no final sua família acredita nele. Por isso ele declara, não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Que ele diz que não foi honrado em Cafarnaum e não estava sendo honrado na sua casa, tá? E assim a gente vai continuando, mergulhando, entendendo um pouquinho. Tem coisas que a gente entende melhor, tem coisa que fica mais ou menos, mas enfim, o que o Senhor quer é que a gente busque mais. O que o Senhor quer é se revelar para você e para mim. Então aí a gente só vai saber se a gente perseverar, porque Ele pode revelar para você muito mais coisas do que tem revelado para mim, tá bem? E assim a gente continua, daqui a pouco a gente está no 14, tá bem? Até já!